No começo da minha caminhada, era muito mais difícil, porque as pessoas tinham muita dificuldade de um evangelho que fosse conduzido com leveza, que fosse conduzido com humor. E eu entendia perfeitamente isso. Aquela pessoa que se predispõe a andar com uma roupa diferente das outras, de usar uma cor que se destoa das demais, em fazer alguma coisa que não é um modelo estabelecido pela sociedade, seja ela gospel ou não, inevitavelmente essa pessoa tem que ter maturidade o suficiente para entender que o que ela faz vai gerar um choque nas pessoas. Algumas vão olhar admirando, outras vão olhar de curiosidades, outras pessoas irão olhar ou com olhar de reprovação, mas tudo isso é feito simplesmente não de maldade, mas porque as pessoas estão se deparando com algo novo. E quando eu comecei a pregar assim, ainda que hoje eu tenha mudado muito, depois que eu me tornei pastor de uma igreja, pastor local, era muito confuso para as pessoas pegar o evangelho, a palavra de Deus e ver humor. Então, só para fazer uma pesquisa aqui com vocês, levante a mão por gentileza. Quem já ouviu gente me chamar de palhaço? Levante a mão. Isso, glória a Deus. Os sinceros. Isso. Quem aqui você já ouviu pessoa dizer: esse pastor não tem conteúdo nenhum? Levante a mão. Isso. E o que é? É simplesmente um olhar para uma estrutura que foge do padrão normal. É muito importante você entender isso, porque dependendo do ambiente que você esteja inserido, todas as vezes que você se comportar de forma oposta ao ambiente, inevitavelmente você sofrerá perseguições. Se você trabalha num ambiente promíscuo, se você trabalha num ambiente corrupto, se você estuda num ambiente promíscuo, se você estuda num ambiente corrupto, todas as vezes que você se comportar de um modo santo, todas as vezes que você se comportar de um modo digno, você está mandando uma mensagem para essas pessoas que há possibilidade de se viver uma vida diferente. E inevitavelmente isso trará para você algum nível de perseguição. É só para você entender. Quando nós nos comportamos diferente do modelo padrão, inevitavelmente nós estaremos ou teremos que enfrentar essa postura, esse julgamento. E como é que Deus resolveu isso? Por isso que eu quero encerrar essa parte aqui para começar a pregar para vocês. Depois de um tempo, eu não me envolvi com mulher, eu não me envolvi com drogas, eu não tive problema com escândalos, eu nunca tive problema com nada. Porque depois que Cristo entrou na minha vida, Ele me tirou das trevas e me levou para a luz. Ele me fez a proposta de me dar uma vida nova e de que eu chegaria onde nenhum dos meus havia chegado. E eu tomei isso como posse. E depois de um tempo, o que Deus fez? Ele começou a permitir que pessoas que já tinham uma seriedade e um posicionamento conquistado, pastores, líderes religiosos, que eu sequer tinha contato, começaram a se aproximar de mim. E essas pessoas traziam com essa proximidade a credibilidade que Deus tinha dado a elas. E dentre elas, esse homem, que vocês sabem da seriedade dele e como gerencia tudo isso, e jamais alguém que não fosse sério estaria fazendo uso dessa tribuna para levar a palavra de Deus para vocês. O que eu quero iniciar dizendo a vocês hoje é que muitas vezes as pessoas não vão entender o que Deus está querendo fazer através de você. Mas seja obediente, continue no trilho que Deus te colocou, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que disse vai fazer. Então aguarde, se as pessoas vão entender ou não, isso não é problema seu. Mantenha a sua postura, mantenha o posicionamento. O que é? É na faculdade, é isso? É na aula de filosofia? É lá? Todo mundo está querendo desconstruir a existência de Deus. Não discuta com as pessoas, viva Deus, e todos verão que Deus
é verdadeiro. É assim que funciona. É importante nós entendermos isso. E foi inevitavelmente assim que eu ganhei amigos ao longo desse Brasil, e por que não dizer ao longo do mundo. Então hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29. Verso 1. Não, tranquilo. Amém. Queria que você marcasse esse texto na sua Bíblia, para que depois você desse uma acompanhada nele bem. 2 Crônicas 29, 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas do templo do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário toda a imundícia. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Verso 8: pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os fez objetos de terror, espanto e zombaria, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. É por isso que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e mulheres estão em cativeiro. Agora eu tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção em mim aqui. O texto em que lemos vai contar a história de um rapaz de 25 anos de idade. Seu nome, Ezequias. Quem ele é? O atual rei. Seu pai, Acais, morreu, e com a morte de Acais, Ezequias assume o trono. Que trono? O que o pai de Ezequias deixou para ele de herança? Nós sabemos que a estrutura da humanidade, ela é geracional. É aquilo que deixamos para a próxima geração, seja com o sistema de educação que estabelecemos nos nossos lares, seja com o sistema de ensino que é estabelecido nas escolas, seja com o sistema cultural que é estabelecido pelas artes, certo? E por toda a estrutura. Eu quero que você olhe agora que esse rapaz, ele tem 25 anos de idade quando começa a reinar. E ele cresceu vendo o quê? Ele cresceu vendo seu pai e sua nação ser derrotada, humilhada, escarnecida. Ele cresceu vendo as nações vizinhas falarem mal de sua nação. Uma nação que empobrecia, uma nação idólatra, uma nação covarde. Ezequias cresce escutando tudo isso das nações vizinhas. Isso. Não muito longe dele tem um homem chamado Tiglat. Tiglat, ele é o rei dos assírios, um homem poderosíssimo, que vem subjugando
que vem vencendo nações, seu exército é o mais poderoso, suas vitórias são extraordinárias, ele massacra seus opositores, dentre eles Acais, pai de Ezequias. Esse garoto, ele cresce vendo derrota, ele cresce vendo crise, ele cresce vendo problemas. Pastor, por que o senhor quer dizer isso? Porque muitos de nós somos treinados nesse tipo de ambiente. Um ambiente onde tem álcool, onde tem drogas, onde tem dificuldade financeira, onde tem desunião familiar, onde tem incredulidade, onde tem escassez. Se olharmos a história de Ezequias e olharmos para o ambiente de treinamento, ou para o campo de batalha que nós crescemos, pode ter certeza que muitas coisas conseguiremos fazer conexões com aquilo que eu acabei de te repetir. Ezequias cresceu vendo tudo isso, e para muitos, nós somos um produto do meio. Para muitos, nós somos objeto do ambiente cujo qual nós somos treinados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: independente do ambiente que somos treinados, a Bíblia diz que o nosso Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Então não interessa o ambiente que você cresceu, não interessa o que você viu, se o Senhor for o Senhor da sua vida, você vai viver o oposto de tudo isso. Então pare de se esconder atrás de desculpas. Sua saliva não tem substância terapêutica. Pare de lamber suas feridas. Permita que o bálsamo de Gileade cure você e viva o extraordinário de Deus. Nós estamos vivendo numa geração acovardada e presa às desculpas para justificar seus fracassos. Diga quem é que governa a tua vida. Me diga quem é que governa a tua vida. Isaac vai para o deserto, no deserto não chove, a terra não é boa, Deus é com ele, o cara planta e colhe de forma extraordinária. Porque se Deus estiver contigo, o deserto vai ter que te fazer prosperar. Que marido é esse que é mais poderoso do que Deus? Que filho é esse que é mais poderoso que Deus? Que crise é essa que é mais poderosa que Deus? Esse camarada viu tudo ruim acontecer. Quantos de vocês aqui estudaram em colégios de ponta? Quantos aqui foram treinados em ambiente para serem extremamente bem-sucedidos? A maioria de nós não fomos. Mas isso não significa que nós vamos ser fracassados. São decisões. O texto diz, ele tinha 25 anos de idade. Você está com a sua Bíblia aberta aí, que eu pedi para você dar uma olhada no verso 27 do capítulo 28. O último versículo do capítulo 28. Descansou Acais com seus e foi sepultado na cidade de... Mas não puseram onde? Preste atenção, ele foi tão ruim que na hora de morto falaram assim: não vamos botar ele com outros reis não, pode ser que haja reclamação. E olha que morto fica bom. O cara fez tanta besteira. Tu conhece alguém assim? Seja ele um familiar seu, seja ele um cônjuge, seja ele um pai, seja ele um filho, seja ele um governante. Mas entenda uma coisa, Deus age como um GPS. Você já viu o que acontece com o GPS quando você entra numa rua errada? Sabe o que ele te informa? Assim, ó: você acabou de se lascar. É isso? O que ele faz? É isso? Quando você olha para o GPS depois de ter errado uma rua, o que ele diz para você? Qual é a próxima opção para você encontrar o local certo? Deus tem trabalhado assim o tempo inteiro, dizendo para mim e para você: corrija a sua rota. Sabe qual é o problema da igreja? As pessoas acham que nós queremos cortar suas asas. Nós não queremos cortar suas asas, nós queremos direcionar seu voo. Nós queremos te dar uma direção. Ninguém quer cortar. A juventude acha que os pastores querem cortar as asas. Ninguém quer cortar suas asas, não. Nós queremos te dar uma carta de voo, que você saiba de onde está saindo e onde vai chegar, para a honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos. O pai dele era bom? Sim ou não? Não. E não vou nem perguntar do seu.
Ah, pastor, meu pai me batia. Ah, pastor, batia na mamãe. Bebia, deixava faltar as coisas. Era grosso. E aí? Ele vai definir quem você vai ser? Não. Quem define quem você vai ser é o seu Deus. Entenda isso. Nós não temos tempo, a vida é uma só. Hebreus 9:27. Ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. A vida é curta, diz o salmista no Salmo 90, verso 10. O homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseira e enfado. A vida é rápida, porque o verso seguinte diz que ela passa voando. Numa vida única, curta e rápida, nós não temos tempo com mimimi, e nós estamos aqui para viver o extraordinário. E depois daqui, vamos voltar para Deus, porque nós não somos seres humanos que viemos ter uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que viemos ter uma experiência humana. Vós não sois deste mundo, vós sois cidadãos dos céus. Então, por favor, tome uma postura para viver o extraordinário, mesmo no ambiente contrário, hostil. Ou então sofra mesmo e fica com essa carinha. Ah, pastor, volta logo, Jesus. Me leva, vai, some. Viva uma vida extraordinária para que as pessoas olhem para você e dizem: o que é que você tem, rapaz? Eu tenho Deus. Eu vivo isso porque eu sou feliz porque Deus é comigo. Quando nós olhamos para esse texto, o texto diz assim: ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E o verso 2 diz, né, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Quem era pai dele, Davi ou Acais? Quem era pai de Ezequias, Davi ou Acais? Quem era pai? Acais. Acais era um exemplo bom ou ruim? Então ele pegou o bom. Por isso que diz Davi: perto de você, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, vai ter gente boa e vai ter gente ruim. E você pega por exemplo e por referência quem você quiser. Ô gente, fala sério. Tem gente na igreja, que se o Satanás pedir referência para a gente para ir para o inferno, nós não dá. Tem ou não tem? Tem umas pessoas que se o diabo falar assim: posso levar fulano para o inferno? Sério? Leva não, vai dar um problema para você, Satanás, terrível. Então em todo lugar tem exemplo positivo, sim ou não? Em todo lugar tem exemplo negativo, e você é que resolve o que você quer. O pai dele, meu pai casou 8 vezes, ele faleceu e me disse que ainda planejava casar de novo. Falei: Senhor, leva. Pensa num cara para fazer tudo errado. Foi meu pai. Me deu para uma família que me deu para outra. Eu tive que sobreviver à tentativa de abusos na infância, escassez, e me colocava para fora, e tudo que se imaginar de ruim. Queria namorar, 17 anos, doido para dar um beijo. Menina nenhuma queria beijar eu. Porque primeiro que meu pai era um exemplo ruim num local que era minúsculo. Segundo, porque eu não me vestia direito, porque não tinha recurso. Já não era bonito, ainda não era arrumadinho. Sabe o que eu fazia? Eu beijava espelho. Alguém aqui já beijou espelho? Levanta a mão. Já. Tem um povo aí, você sabe a dor. Eu olhava dentro do meu olho, me beijando. Você está rindo? Pois é, tudo isso poderia ser um trauma. Poderia ou não poderia? Mas não é, é uma história feliz. Porque eu tomei uma opção de deixar Deus entrar na minha vida e mudar a minha sorte. É isso que eu quero que você entenda. Esse camarada, ele pega o exemplo positivo. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, como tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, está escrito aí na sua Bíblia, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu quando? No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar, muda agora. Qual é o dia mais importante da sua vida? Hein?
E qual é o horário mais importante desse dia? Isso. Sua vida muda hoje, sua vida muda aqui, sua vida muda agora, em nome de Jesus. Ah, pastor, segunda-feira eu vou fazer dieta. Vai nada. Vai engordar. Porque quem quer parar de fazer as coisas e está com vontade, Quando você discute com alguém assim, e você fica meio assim, não vou falar mais com fulano, a partir de semana que vem. É assim que você faz? Não, você diz o quê? A partir de agora, eu não quero mais conversa com você. Quem quer mudar, muda aqui, muda agora. Você quer mudar sua vida no que diz respeito a seus estudos? Mude aqui, muda agora. Você quer mudar seu casamento? Muda aqui, muda agora. Ah, mas depende do esposo, não depende, depende de você e Deus. Se aquele homem quiser melhorar, ele melhora. Se não quiser, Deus leva ele assim lá para onde é o cemitério aqui mais, pô? Pastor, o sangue de Jesus tem poder? Tem mesmo. Como é que vai ficar alguém na sua vida que vai impedir o que Deus tem tem para fazer? Tome uma decisão hoje, aqui e agora. E qual era a decisão? Preste atenção. Na gestão de Acabe, ou de Acais, perdão, o reino perdeu o seu exército, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Sim. O reino tinha dinheiro? Não. As nações vizinhas, principalmente os assírios, tinham levado tudo. Até os utensílios da casa do Senhor, Acais tinha dado como forma de pagamento. Aquele povo não tinha exército, ele não tinha dinheiro, as famílias destruídas e não tinha adoração. Ezequias assume o trono no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Sabe o que ele faz? Abre as portas da casa do Senhor, manda limpar toda a imundícia, manda os sacerdotes se purificar e começa a trazer Deus para o meio daquele povo. Ele precisava de dinheiro, sim ou não? Sim. Ele precisava de exército? Sim. Ele precisava reestruturar a família? Sim. Mas ele sabia que uma coisa era prioridade para ele. Sabe o que era? A presença de Deus. Porque se Deus viesse, Ele é o provedor. Se Deus viesse, Ele é o Todo-Poderoso. Ezequias abre as portas e tira toda a imundícia do santuário. Acende as lâmpadas, queima incenso e restabelece o culto. Mas o que isso vai mudar a história deles? Eles precisavam de dinheiro. Ué, pastor, mas é um povo que foi saqueado, e ao invés dele se preocupar com a situação econômica, ele estabelece o culto? Sim. Porque Ezequias sabe que se Deus estiver presente, junto com ele vem a prosperidade que ele traz consigo. Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez você esteja doente, ou tenha algum dos seus doentes, e hoje você está aqui e precisa de cura. Perfeitamente normal. Pastor, eu estou aqui, mas eu preciso de uma porta de emprego. Perfeitamente normal. Pastor, eu estou aqui, mas eu preciso de cura para minha alma, para as minhas emoções. Está tudo certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Leve Deus para a sua vida, que com Ele vem a cura, vem a prosperidade, vem o mover, vem tudo. Ele é completo, Ele é pleno. Ele abre as portas da casa do Senhor e as repara, bota os sacerdotes e os levitas, manda fazer o culto, e o negócio está ficando legal. Por quê? Porque se Deus estiver com você. Deixa eu te contar uma coisa. Há um tempo atrás, eu estava indo viajar e peguei um engarrafamento no trânsito e cheguei um pouquinho atrasado no aeroporto. Estava meio esbaforido, correndo. Cheguei no guichê e falei com a menina assim: faz meu check-in aí. A menina falou assim: fechou. Eu falei: fechou não, garotinha, bota eu aí no voo aí, ó. Ela falou: moço, fechou, não dá mais para fazer, o sistema já fechou. Eu falei: garotinha, não faz isso, me bota nesse avião aí, que eu preciso ir, eu vou pregar. Ela falou: eu não posso. Quando ela falou não posso, aí o sangue. Aí eu virei as costas assim, ó, e falei assim: Senhor, essa garotinha quer deixar nós ir não. Aliás, o senhor até vai,
Eu aqui não vou. Poxa, dá um jeito aí, poxa. A gente precisa ir, não tinha outro voo. Era lá para os confins da terra. Não vou nem falar o nome do local, porque estão gravando. Vai que alguém de lá. Nisso que eu estou conversando com Deus, eu virei. Quando eu virei, que eu olhei para o guichê, tinha 2 garotinhas. A segunda garotinha fez assim, ó. Pastor Cláudio, eu adoro o senhor. Eu falei, ô garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo, eu vou gostar tanto de você. Ela começou a rir, digitou uma senha, desbloqueou o programa, fez o meu check-in e me entregou. Eu virei as costas e falei assim, ai Jesus, nós vamos, hein? Vamos embora. Se Deus estiver com você, Ele abre porta onde não tem porta, Ele cria situação onde não tem situação. Você hoje acha que está perdido, não está, porque Ele está na sua vida. Você está entendendo? Ele está com você. Ezequias sabe disso. Ele precisava de dinheiro? Sim. Ele precisava de um exército? Sim. Mas ele sabia que tudo isso viria se Deus fosse para a vida dele. Ah, pastor, lá na minha casa tem um problema. Chega na sua casa hoje. Chega assim, ó. Cheguei agora do culto, hein? E aí, pastor engraçado lá, o palhaço lá, pregou, falou para eu chegar aqui cheio de autoridade. Essa casa pertence ao Senhor, meus filhos são do Senhor, o cônjuge é do Senhor, aqui é tudo do Senhor, está dominado, é tudo do Senhor. Dá posse a Deus da sua casa. Chega lá com um posicionamento de sacerdote, sabe? Vai no travesseiro daquele filho seu, derrama 1 litro de óleo. Fala, Senhor, só essa quantidade de óleo ungido para libertar aquele menino meu. Vai lá naquela sogra sua, leva um barril, enfia a véia. Fala, Senhor, aqui é no extremo. Você está rindo de você mesmo? Escute só. Nós precisamos tomar posse. Dizer para nossa casa, dizer para nossas coisas, que o que temos pertence a... e que é dele. E quer mexer, a Bíblia diz, para roubar a casa de um valente, primeiro tem que entrar na casa e amarrar o valente. Então, quer entrar? Jesus, resolve aí. Posicionamento, postura. Nós estamos olhando um camarada que ele abre as portas, acende as lâmpadas. Que lâmpada? Que o pai dele apagou. Vai queimar incenso. Que incenso? Que os pais deles apagaram. Vai abrir a porta, que porta? Que os pais fecharam. Preste atenção, Ezequias vai fazer o oposto do que os pais fizeram. E toda ação causa uma. Se ele repete o comportamento dos pais, o que ia acontecer? A mesma coisa. Se ele faz diferente, vai acontecer algo de diferente. Abriu as portas, reparou, chamou os sacerdotes, os levitas, ajuntou na praça, limpou tudo, vestiu a turma de branco, queimou incenso, fez o culto. Que maravilha! Próximo passo, depois você lê. Chama todas as tribos de Israel para celebrar a Páscoa. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo na derrota. E a mente daquele povo estava aprisionada. Isso, aprisionada. Com aquela visão de derrota, de mediocridade. E ele chama o povo todo, venham para cá e vamos celebrar a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era a festa que eles celebraram para comemorar a saída do Egito. O que Ezequias está fazendo? Vem todo mundo para cá, eu preciso lembrar vocês o que Deus já fez, porque aquele que fez é o mesmo que faz e fará. Ô gente, você sabe, quando Davi vai enfrentar Golias, ele é levado a Saul. Quando ele chega para Saul, Saul diz assim para ele: Davi, contra esse gigante você não pode pelejar, porque esse é lutador desde garoto. Davi falou assim: Saul, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso para pegar uma ovelha e eu matei ele. Depois veio um leão, eu matei o leão. Esse gigante vai ser igual ao leão e o urso. Eu vou vencer. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, seja você quem for, para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já matou nessa sua vida?
Quantas batalhas você achou que ia perder e você ganhou? E por que é que você acha que o Deus que não te deixou na mão lá atrás vai te deixar na mão agora? Lembra do que você viveu com Deus lá atrás, e você vai descobrir que Ele não mudou e continua o mesmo para te dar vitória. Nossa memória é muito fraquinha. Ele chama a turma e celebra a Páscoa para lembrar o povo da saída do Egito, para mexer na mente do povo. Depois ele pede oferta. Aí é mais esquisito ainda, porque um povo que estava sendo saqueado, humilhado, Ezequias pede oferta desse povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Já foi falado aqui sobre oferta, mas deixa eu explicar uma coisa para você. O seu dinheiro não muda a vida de ninguém a não ser a sua. Descubra isso. O seu dinheiro, a sua fidelidade só tem poder para mudar a vida. Ezequias pede, e esse povo trazendo o que tinha, traz de oferta. Agora, a estrutura está basicamente montada. Ezequias está governando bem, é verdade. Só que eu preciso que você dê um pulinho no capítulo 32 do mesmo livro, no verso 1. Capítulo 32, verso 1. Depois de tudo que Ezequias havia feito, com tanta o quê? Com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção de se apoderar delas. Preste atenção em mim. Sabe quem é Senaqueribe? É filho de Tiglade. Lembra quando eu falei no começo que Tiglade era o rei da Síria que ganhou de Acais? Lembra que Ezequias é filho de Acais e Senaqueribe de Tiglade? Lembra que Ezequias cresceu vendo derrota e Senaqueribe cresceu vendo vitória? É esse vitorioso Senaqueribe que pega seu exército depois de tanta fidelidade. Escute isso, pastor. Por que é que quando eu estou fazendo tudo certo, parece que uma grande pressão, uma grande dificuldade vem? Aprenda aqui hoje, se você ainda não tem resposta para isso. Depois de tanta fidelidade que Ezequias fez, abriu as portas, acendeu as lâmpadas, queimou incenso, reuniu os sacerdotes, restabeleceu o culto, celebrou a Páscoa, recolheu oferta, organizou tudo. Se levanta o maior rei e sitia, cerca Judá. Manda uma carta ameaçando Judá, mexendo na memória do povo, o que o pai dele fez com o pai de Ezequias e com todas as nações vizinhas. Senaqueribe, depois você lê que a carta está aí no texto. Ela diz mais ou menos assim: não incite este povo, Ezequias, dizendo para ele adorar um só Deus, porque o meu pai já venceu vocês e todas as nações vizinhas, e eu agora vou vencer vocês, porque não tem Deus de nação nenhuma que pode livrar ninguém das minhas mãos. Sabe o que Ezequias diz? Calma, gente. Não se preocupe com Senaqueribe, e nem com toda a multidão que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Ele não minimiza o tamanho do inimigo, mas ele maximiza a força do aliado. O diabo é poderoso, sim ou não? Sim. A crise é forte, sim ou não? Os problemas são grandes, sim ou não? Mas o nosso Deus é maior. Diga assim: o meu Deus é maior. Isso. Ninguém quer minimizar a crise, minimizar o problema, minimizar as doenças, minimizar as dificuldades. Não. Nós só queremos é maximizar alguém. E quem é esse alguém? Deus. Ezequias diz: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. É importante entendermos isso. Está todo mundo olhando, e
Dá uma olhadinha no capítulo 32, verso de número 20. O rei Ezequias, e quem mais? E o profeta, o filho de Amós, porém, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Presta atenção. Ezequias foi orar, sim ou não? E chamou quem? E chamou quem? E chamou o profeta? Pois é, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem gente que ora com você? Você tem gente que ora por você? No momento da adversidade, o que você faz? Você vai para o altar ou vai para a murmuração? Senaqueribe cercou, ele chamou Isaías, vem cá meu filho, vamos dobrar o joelho e vamos falar com Deus, porque a nossa situação só Deus pode resolver. Vocês sabem por quê que Naamã não voltou leproso de Samaria para Damasco? Porque ele tinha uma turma que andava com ele, que quando ele desanimou e não queria dar um mergulho no Jordão, os homens falaram com ele: vamos lá, mergulha aí sim. Se o profeta mandasse fazer uma coisa mais difícil, não faria? Me perdoe falar isso com vocês, mas que tipo de amizade, tipo de gente você tem perto de você? Quando você falar de uma dificuldade no casamento, qual é o conselho que você vai receber dessa pessoa? Para quem você tem o hábito de abrir a gaveta de suas emoções e de falar de seus problemas? Tenha pessoas que estejam ao seu lado, que sabem que coisas que mãos não resolvem, o joelho é capaz de acessar no chão e mover os céus. Nós temos que ter gente perto de nós, que sabe que existe um poder no alto, que é maior do que o da terra, e que pode resolver todas as coisas. Senaqueribe está lá, cercado, ao contrário de Moisés, que vai orar, e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Porque aquela não era hora de orar, era hora de agir, mas agora é hora de orar, não tem rota de fuga, não tem mar vermelho para abrir, o que tem é um exército poderoso dos assírios. E naquele momento, Isaías e Ezequias dobram o joelho e oram aos céus. Eu confesso a vocês que na Bíblia não está escrito a oração, mas se fosse eu, me permita agora uma tradução Cláudio Duarte, se fosse eu orando para Deus, eu ia falar bem assim agora na minha oração, assim ó: Senhor, o Senaqueribe está aí querendo matar a gente, o pai dele bem já deu tanto aborrecimento para nós, e ele está aí com esse exército grandão. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor, não é nem fofoca não, mas o senhor escutou o que ele falou do senhor? Ele falou que o senhor não é Deus, que não tem Deus nenhum. Olha, não estou querendo influenciar não, mas se eu sou o senhor, eu não deixo isso parado não. Quem esse naquele vizinho está pensando que é? Se eu sou o senhor, eu rebento ele. Você sabe o que é mais estranho na oração? É que tem gente que diz que não sabe orar, tem gente que diz que não tem assunto. Ah pastor, eu oro assim ó, eu dobro assim para orar, primeiro começo a falar, depois eu esqueço. Às vezes você, não sei se você é assim, às vezes você vai orar assim na hora de dormir, aí você dobra o seu joelho e fala assim: Senhor meu Deus e Pai, mano, eu vou acordar cedo, hein? Aí você fala: que acordar cedo o quê, rapaz? Estou falando outra coisa aqui com Deus. Senhor, desculpe aqui, uma interferência. Vamos tentar de novo. Senhor Deus, Pai soberano, feijão está no fogo, feijão está no fogo. O miserável de feijão. Pensa num troço difícil, é ficar sozinho com Deus. Às vezes a gente tem que levar uns 5 minutos só expulsando os pensamentos. Sai daqui, sai daqui, o WhatsApp. Sai, não quero ver nada, não quero ver. Nem adianta tocar. Você está rindo de mim? Aí tem gente, sabe por que as pessoas acham que não sabem orar? Porque às vezes vem umas pessoas na igreja que oram assim, de um jeito muito peculiar. Aí parece que nós não sabemos. Porque os caras, primeiro que eles fazem uma cara, para orar tem que ter curve vossas frontes. Tem gente que nem sabe o que é fronte. Para curvar o que mesmo? Não, é um tal de fronte aí, quem não tem, baixa a cabeça mesmo. Aí, agora, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai altíssimo, Pai das luzes, inefável, Príncipe da paz, estamos nesses conclaves pelos beneplácitos. Aí o pessoal pensa assim: eu sei falar isso não, beneplácito, esse negócio eu sei falar não. Isso é que é oração, por isso que eu nem oro, eu tenho até vergonha.
eu não estou fazendo apologia à ignorância, não. Se você é membro da Academia Brasileira de Letras, ora sim. Mas orar, meu filho, é falar com o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje? Fecha seus olhos aí e fala com Deus. Entendeu? Simples assim. Fecha o olho e fala: Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor. E vou logo te avisando que tudo que eu falar, o Senhor já sabe. Mas foi o Senhor mesmo que mandou falar. Então eu vim falar em nome de Jesus, igual o Senhor ensinou. E vamos aqui falar, ó. Eu estou desempregado, você sabe, né? Eu também não estudei, não. E estou precisando de um emprego bom, sem estudo. Só eu e o Senhor mesmo para conversar sobre esse assunto, né? Pois é, estou precisando de uma porta de emprego aí, legal isso. Outra coisa também. Meu casamento, Senhor. Que mulher aquela, Jesus. Eu não sabia que tinha que falar com o Senhor para arrumar, não. Aí panhei aquele lá, tá lá. Pior, o Senhor não sabe. Ou o Senhor sabe. O Senhor viu os filhos que nasceu, deu e ela? A mistura entre eu e ela não deu certo. Saíram uns meninos esquisitos. Olha, Senhor, eu já estou terminando minha oração, que eu sei que o Senhor é muito ocupado. Olha só, eu deixei o pior por último. Minha sogra semana que vem estava vindo morar aqui. O que é isso? Isso é dizer para Deus o que você está vivendo. É falar para Ele o que você está enfrentando. Pare de achar que você não tem capacidade de entrar na presença de Deus em oração. Ezequias chamou Isaías e disse: vamos falar com Deus. O quê? O que nós estamos sofrendo no momento? Fale com Deus. Oraram ao Senhor. Olha o versículo seguinte, verso de número 21. E o Senhor enviou. O Senhor enviou. O Senhor enviou. O quê? Quantos anjos? Faz para mim assim, um. O que tem lá fora? Um. E Deus enviou. Quantos anjos? O que tem lá fora? E Deus enviou. Isso. Nem foi dois, para não ter fogo amigo. Deus falou: desce um aí, vamos por ali lá, quando o Senaqueribe está arrumando uma encrenca lá, o Zequiel e Isaías falou comigo aqui. O anjo chegou, gente, isso é extraordinário, depois você lê. Um anjo, Será que um anjo dá para resolver seu problema hoje? Porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Um anjo para ir lá na sua casa, para ir no hospital, para ir na sua empresa, para entrar no seu coração, para ir agora nessa enfermidade. Um anjo chegou lá, matou todos os valentes. Matou quem? Matou quem? E os covardes? Correram. Os valentes morreu. O anjo fazia mais ou menos assim, ó. Quem ficava, morria. Quem corria, salvava. Por quê, pastor? Porque os covardes iam contar para os outros a vitória do Zequias. Porque propaganda é a alma do negócio. Pensa num povo bom. É aquele que fica vivo para contar a sua vitória, para dizer para os outros o que Deus fez na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, no seu negócio. Uns morriam e os outros, covarde, corria. Aí chegava lá nas nações mais ou menos assim, ó. Zequias, ele não tem exército não, maluco. Ele não tem dinheiro. Rapaz, mas tem um anjo. Maluco, um anjo matou quase todo mundo. E alguém deve ter perguntado: um anjo só? E o mensageiro deve ter dito: irmão, se tem dois eu não estava vivo. Não tinha nem rota de fuga. Fui embora igual estava matando. Todas as nações vizinhas que ouviu as histórias da derrota de Acais, vem visitar Ezequias agora, trazendo presente e riqueza, falando: Ezequias, gente boa, amigão, falei com o Senaqueribe, não se mete com Ezequias. Ezequias não é Acais. Judá agora estava sob nova administração. Trazia presente para o Senhor e para o Ezequias. Porque para o Senhor, porque não queria briga com o anjo, e para o Ezequias, porque era assim com o anjo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, desde o começo, uma coisa muito simples. Os problemas são grandes, são fortes, são poderosos, mas diante do nosso Deus,
eles são obrigados a cair por terra, porque o nosso Deus é tremendo. Eu queria que você saísse daqui para incendiar outras pessoas amanhã no seu trabalho, onde você passasse, a pessoa... Conhece o Ezequias? Virei amigo dele, do Zaia ontem, na mensagem. Sabe, um anjo, está pensando que é um anjo? Senhor, manda um anjo aqui, o exterminador do futuro, para a vida desse indivíduo. Vamos sair daqui assim, gente. As nações saíam para olhar Ezequias e ver quão grandes coisas o Senhor tinha feito por ele. Vamos mostrar para esse mundo quem é o nosso Deus. E eu termino aqui, eu continuo morando em Xerém. O pastor Toninho falou, lembra quando eu falei que eu era doido para namorar? Que eu beijava espelho? As mães não deixavam as meninas namorar, eu não. Qual a reputação do meu pai? Menino feio. Ela falava que eu não tinha onde cair morto. Na verdade, eu não tinha nem onde cair vivo. Doido para namorar. Sabe o que elas falavam? Esse menino não vai dar em nada, isso não presta. O pai dele é uma tralha. Isso, menino. Menina, uma outra, porque isso não tem futuro. Tudo isso de mim. Olha. Menino. Deus fez tudo o contrário. E o mais legal, eu moro lá em Xerém. O mais legal, de vez em quando, eu encontro as velhas que falou isso, passando com as filhas dela, que eu não pude namorar. Passo eu no meu veículo com a minha loura invocada. Aí eu paro perto das donas, abro o vidro. A paz do Senhor, querida. Louvado seja o Eterno. Fala com ela, querida. Essa aqui é minha mulher, ó. Isso aí, uma mulher de primeira. Isso é vingança? Que vingança o quê, menino? Isso é propaganda. Vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei de uma coisa. Se está bom, dá para manter. Se está ruim, dá para melhorar. Eu queria que você ficasse de pé agora. Isso. Queria que você fechasse seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura, sei lá, né? Feche seus olhos. Isso. Vocês agora serão Ezequias. E nós, como igreja, seremos Isaías. Nós entraremos nessa batalha com você, pedindo a Deus que envie um anjo, que envie recursos, que envie um milagre, porque Ele pode. Não minimize o que você está enfrentando. Não tente dizer que não é nada, pois é. Não tente dizer que não é forte, pois é forte. Não diga que não é poderoso, porque é poderoso. Mas, apesar de toda a força e poder que Ele tem, esse problema é inferior ao nosso Deus. Eu queria que a igreja toda estendesse as mãos e me ajude em oração. Vamos agora como Isaías. Senhor nosso Deus e Pai soberano, em nome de Jesus te entregamos a cada causa, ó Deus. Te entregamos a cada lar, a cada leito de hospital, a cada nome que vem à mente dos teus filhos agora. Entra com providência e faz o milagre que eles não podem fazer, nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Como Isaías e Ezequias naquele dia, orando ao Senhor para que os céus se movessem, e um anjo partiu do céu para trazer vitória. Anjos agora serão direcionados a esses lares, a essas situações, e enfermidades cairão por terra, pessoas serão libertas, portas serão abertas, em nome de Jesus. Vidas serão restauradas, em nome de Jesus. Dá vitória aos teus filhos, e que eles subam nessa tribuna daqui uns dias para dizer o que o Senhor fez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, já te agradecemos pelo milagre que recebemos. Você pode dizer amém?